Isaías 47, a queda de Babilônia. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia, assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e moe a farinha, tira o teu véu e ergue a cauda da tua vestidura, desnunda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas, e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te calada, entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei na tua mão. Porém não usastes como ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não tornastes a sério esta coisa, nem te lembraste do teu fim. Ouve isto, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu sou e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num só momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias, da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e dissestes, não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar e disseste consigo mesma, eu sou, e além de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá mal que por encantamentos não saberá conjugar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual exposição não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação, como não imaginavas. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fastiga desde a tua mocidade. Talvez possa tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levantam-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo queimará, não poderá livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se assentem. Assim serão para contigo aqueles com quem te fastigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo caminho, e ninguém te salvará. Isaías 48. Repreendida a infidelidade de Israel. Ouve isto, ó casa de Jacó, vós que chamais pelo nome de Israel, e saíste da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça. Da santa cidade tomam o nome, se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é excelso, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram, porque eu sabia que eras obstinado e a tua cerviz é um tendão de ferro e tens testa de bronze. Por isso anunciei desde aquele tempo e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissestes, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e fundição as ordenaram. Já tens ouvido? Olha para tudo isso, porventura não admites? Desde agora te faço ouvir coisa nova e ocultas que não conheces. Aparecem agora e não há muito, e antes deste dia delas não ouvistes, para que não digas, eis que já o sabia. Tu nem ouvistes, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederia muito perfidamente e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome retardarei a minha ira e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que não te venhas a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição, por amor de mim é que faço isso, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outra. Dá-me ouvido, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou.
o mesmo. Sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Quando eu chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isto vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim o seu Espírito. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então eu seria a tua paz como um rio e a tua justiça como ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos da areia, e o seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai-o, levai-o até os confins da terra, dizei: o Senhor remiu seu servo Jacó, não padeceram sede quando ele os levava pelo deserto, fez escorrer água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram para os perversos, todavia não há paz, diz o Senhor. Isaías 48 não, Isaías 49. O Senhor do Senhor é a luz dos gentios. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai: o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava, e me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inutilmente gastei a minha força, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que te formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir a Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Assim o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão, por amor do Senhor, que é fiel, do Santo de Israel, que te escolheu, prometida a restauração de Israel. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi, te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei, farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhes repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, em todos os altos desnudos terão seu pasto, não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, aqueles outros sim da serra de Sinim. Cantai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim, os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retirarão do teu meio. Levanta-te os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. Pois quanto aos teus lugares desertos e assolados e a tua terra destruída, agora tua Sião certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoram estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos
que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço que eu habite. E dirás contigo mesmo: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada, estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, lamberão os pós dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Tirar-se-ia a presa ao valente, acaso os presos poderiam fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, com o seu próprio sangue se embriagarão. Como com vinho novo, todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Isaías 50, o servo do Senhor, o trajado, mas fiel. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir? Ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar, e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água, morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e lhes ponho pano de saco por sua coberta. O Senhor Deus me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como erudito. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam. Os cabelos não escondi, e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Por perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestidos, serão consumidos, e a traça os comerá. Que há entre vós que tema ao Senhor, que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas sem nenhuma luz? Confie em o nome do Senhor, e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormento vos deitareis. Isaías 51, palavras de conforto para Sião. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele o único, quando eu chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, e ações de graça ao som de música. Atendei-me, meu povo, e escuta-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povos em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias.
porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Despertai, desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria, e lhes coroará a cabeça, o regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Eu sou aquele que vem vos consolar. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra? E temos continuamente todo dia o furor do tirano que se prepara para destruir. Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor teu Deus, Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar de forma que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: tu és o meu povo. Desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da tua ira, o cálice do atordoamento, e o esgotaste. De todos os filhos que ela teve, nenhum guiou, de todos os filhos que criou, nenhum tomou pela mão. Estas duas coisas te acontecerão. Quem teve compaixão de ti? Assolação e ruína, a fome e a espada. Quem foi o teu consolador? Os teus filhos já desmaiaram, jazem na estrada de todos os caminhos, como a etílope na rede. Estão cheios de ira do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isso, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento e o cálice da minha ira, jamais dele beberás. Pô-lo-ei nas mãos dos que te atormentaram, que disseram à tua alma: abaixa-te para que passemos sobre ti. Puseste as costas como chão e como rua para os transcendentes. Isaías errado anterior. Era Isaías 51 que eu li, agora Isaías 52. Desperta, reveste-te da tua fortaleza. Sião, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das tuas cadeias, do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada foste vendido, e sem dinheiro sereis resgatado, porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Síria sem razão oprimi-lo. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre eles dão uivo, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz juntamente e exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Portanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda, o sofrimento vicário do servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime.
como pasmaram muitos à vista dele, pois seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que lhe não foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Põe aqui para mim ali um pouco. Pode tomar primeiro. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, obrigada, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi contado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 54. O futuro glorioso de Sião. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto, e exclama tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e farás que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada, de espírito abatido, como a mulher da mocidade que for repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face. Por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Porque isto é para mim como águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundaria a terra, e assim jurei que não mais me irritaria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que
Eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis e as tuas portas de carbúnculo e todas as tuas muralhas de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 55. Graça oferecida gratuitamente a todos. A todos vós os que tendes sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com os finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho os povos como príncipes e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e inique os seus pensamentos. Converta-se o Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o vosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, não tornará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestres, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, jamais extinto. Isaías 56. A vocação dos gentios. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a se manifestar. Bem-aventurado o homem quem faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Ao estrangeiro que se achegar ao Senhor para o servir e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçar a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros que já se acham reunidos. Ai dos guias de cegos, ai vós todos, animais dos campos, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trazei vinho e nos encharquemos de bebida forte, e o dia de amanhã será como este, ainda maior e mais famoso.
Isaías 57, condenada a idolatria de Israel. Perece o justo e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão, mas chegai-vos para aqui, vós os filhos da algoreira, descendência de adúltera e prostituta, de quem chaqueais, contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua, porventura não sois filhos da transgressão, descendência de falsidade, que vos abrasais nas concupiscências, junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrifica os filhos nos vales e nas tendas dos penhascos? Por entre as pedras lisas do ribeiro está a tua parte, estas te cairão em sorte, sobre elas também derramas a tua libação, e lhes apresenta oferta de manjares, contentar-me ia eu com estas coisas, sobre o monte alto elevado põe o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios, detrás das portas e das ombreiras põe o teu símbolo erótico, puxa as cobertas, sobe o leito e alargas para os adúlteros, diz-lhes as tuas exigências, arma-lhes coabitação e lhes mira a nudez. Vais ao rei com óleo e multiplica os teus perfumes, envias os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes, é em vão, acha o que buscas, por isso não desfalece. Mas de quem tivestes receio ou temor, para que mentisses e não te lembrastes de mim, nem de mim te importastes? Não é acaso porque me calo? E isso desde muito tempo, e não me temes. Eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Quando clamares a tua coleção de ídolos que te livrei, levá-lo-ás o vento, um assopro os arrebatará a todos, mas os que confiam em mim herdarão a terra e possuirão o meu santo monte. Mensagem de paz para os arrependidos. Dir-se-á: aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e sublime, o que habita na eternidade, o que tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu o indignei e o feri. Feri o povo e escondi a face. Indignei-me, mas rebelde. Seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os teus caminhos e sararei. Também os guiarei e lhes tomarei a dar consolação, a saber, os que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 58, observância devida do jejum. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar-se a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que vos faça todo o vosso trabalho, que se faça todo o vosso trabalho, eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com um punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Seria este o jejum que escolhi, e que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com o junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum, dia aceitável do Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo julgo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubra, e não te escondas do teu semelhante? Então romperás a tua luz como a alva,
e a tua luz. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detência, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então se deleitará no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, o teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 59, confissão da maldade nacional. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide, tecem teias de aranha, o que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As tuas teias não se prestam para vestes, e os homens não poderão cobrir-se com o que elas fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, e os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cego, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas. E entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como urso e gememos como pombas. Esperamos o juízo, e não há a salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar ou mentir contra o Senhor, o retiramos-nos do nosso Deus, o pregar a opressão e rebeldia, o conceber e proferir o coração as palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próximo braço lhe trouxe salvação, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu do zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirás o furor aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-se-lhe a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente até a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converteram, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, as minhas palavras que pus na tua boca, que não apartarão dela, nem
nem da de seus filhos, nem dos filhos dos teus filhos não se apartarão, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Isaías 60. A glória da Nova Jerusalém. Dispõe-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece e resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta-te em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Todos os filhos chegam de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria, e o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa virão de Sabá, trarão ouro e incenso, publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nabaiote, para o meu agrado subirão, e ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros e os teus reis te servirão, porque no meu furor te castigarei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas as riquezas das nações e conduzido com elas os seus reis. Porque as nações e o reino que não te servirem perecerão, sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que desdenham e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião, o Santo de Israel, da abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti. Eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedra ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruína nos teus limites, mas os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovo por mim plantado, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Isaías 61. As boas novas de salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Os estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo, odeio a iniquidade, do
roubo, dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa. Eu amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que vierem reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Isaías 62. Jerusalém, a noiva do Senhor. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamado por um novo nome que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamará desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia e as suas terras desposadas, porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desapossará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim os teus filhos se desposarão a ti. Como o noivo que se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia, toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis ele descanso até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto das tuas fadigas, mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão o Senhor, e os que recolherem nele beberão nos átrios do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho, ó povos, aterrai a estrada, limpai as pedras e arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até a extremidade da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o teu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor. E tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Isaías 63. Deus vinga o seu povo. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes vivas e com vestes de cores vivas, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, poderoso para salvar, porque está vermelho o traje e as suas vestes como daqueles que pisa uvas no lagar. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, e no meu furor os esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou os trajes todos, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe salvação e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Celebrar a última oração do profeta. Celebrarei a benignidade do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com ele, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades, porque ele dizia: certamente eles são meus povos, filhos que não mentirão. E se lhes tornou seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo, pelo que ele se tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés, e disse: onde está aquele que nos fez subir do mar, e o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo, aquele cujos braços gloriosos ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si
para si o nome eterno, aquele que os guiou pelo abismo como cavalos no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como um animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhe deu descanso. Assim guiastes o teu povo para te criares um nome glorioso. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação, onde estão os teus zelos e as tuas obras poderosas. A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se têm para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconheceu. Tu, ó Senhor, é nosso Pai, nosso Redentor, e o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos faz desviar dos teus caminhos? Por que endurece o nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo santo povo. Nossos adversários pisam teu santuário. Tornamo-nos como aquele sobre quem tu nunca dominastes e como os que nunca chamaram pelo teu nome. Isaías 64. Ó se fendesse os céus, ó se fendesse, se os montes tremessem na sua presença, como quando fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, e descestes os montes à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, com os ouvidos, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, seu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureça tanto, ó Senhor, nem perturbe-te. Lembre-te da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo, as tuas santas cidades tornaram-se deserto, Sião em erro, Jerusalém está assolada, o nosso templo santo e glorioso, eis que os nossos pais te louvavam. Foi queimado todas as nossas coisas preciosas e tornaram em ruína. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Isaías 65. A resposta de Deus rejeitando os rebeldes. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui e eis-me aqui. Estendi as mãos todos os dias a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos, povo que de contínuo me irrita, abertamente sacrificam em jardins e queimam incenso sobre os altares de tijolo. O que mora entre as sepulturas e passa a noite em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz: fica onde estás, não te cheguem a mim, porque eu sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que estás escrito diante de mim e não me calarei, mas pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. A resposta de Deus, salvo o restante fiel. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem: não desperdiceis, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meu servo, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó a descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão. Sarão servirá de campo, de pasto de ovelha, e os vales de Acor de lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscar. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que me preparais mesa
para a deusa fortuna, e misturais vinho para o meu destino. Também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendeste, mas fizeste o que é mal perante mim, e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos, e por maldição o Senhor Deus vos matará, e seu servo chamará por outro nome, de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que será abençoado, e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidos as suas angústias suas angústias passadas e estão escondidos dos meus olhos. Novos céus e nova terra, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o meu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outro habite, e não plantarão para que outro coma, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão junto, e o leão comerá palha com o boi. O pó será comida para a serpente, e não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 66. Excluídos da Nova Jerusalém os que praticam falsa religião. Assim diz o Senhor: os céus é o meu trono, e a terra o estrondo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito e o abatido de espírito, e que teme da minha palavra. O que imola o boi é como que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro como que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação como que oferece sangue de porco, o que queima incenso como que bendiz a um ídolo, como estes escolheram seus próprios caminhos, e a sua alma deleita na sua abominação. Assim eu lhes esconderei, assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós os que temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem: mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. E esses serão confundidos. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor que dá pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que se lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais viu tal coisa, eu também aceito. Quem viu coisa semelhante, pode acaso nascer uma terra no só dia, ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Acaso farei abrir a madre, não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. A felicidade eterna de Sião. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém, e alegrai-vos por ela. Vós todos os que amai e exultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos fartareis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz,
como uma nação, como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços e vos trarão sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Vós, os velhos, vós vereis os vossos coração e se regozijará, e os vossos olhos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo, porque como fogo e como a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor, porque conheço as tuas obras e o teu pensamento e venho para juntar todas as nações e línguas, e elas virão e contemplarão a minha glória, porém entre elas um sinal, e alguns dos que forem salvos enviarei às nações, a Tarsis, a Pu e a Lude, que atiram com o arco a Tubal, a Javã, até as terras do mar, mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor sobre cavalos em liteiras e sobre mulas e dromedários ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomareis alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Jeremias capítulo 1, encerramos aqui essa leitura. A leitura não quer encerrar. E a lei, vem aqui encerrar para mim. Ai, foi.